Olá. Tá ao vivo, Ana. Olá, pessoal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, tá? E vamos aproveitar as nossas aulas, tá? Vamos aproveitar ao máximo, fazendo as atividades, prestando atenção neste momento, tá? Chamem os colegas de vocês que ainda não estão acompanhando, tá? Então, né, vamos dar continuidade aos nossos estudos, ok? Vamos lá. A aula de hoje, gente, tá? Nós vamos dar continuidade, tá, ao assunto planos, né? Foi visto na semana passada. E hoje nós veremos perspectiva, tá? Por isso tem aí a segunda parte. A primeira parte foi os planos, né, na nossa última aula, e hoje perspectiva. Só para vocês relembrarem, né, o que foi visto na última aula. Os planos de um desenho, né, são efeitos utilizados para melhorar, aí, digamos assim, a imagem, dar uma proximidade, né, fazer uma proximidade do que você quer fazer ali no seu desenho. Nós temos o primeiro plano e segundo plano. Primeiro plano, parte superior, né, do seu desenho. Segundo plano, no caso, aliás, inferior, o primeiro plano, segundo plano, né, na parte mais superior ali do seu desenho, ok? Aí temos aqui, pessoal, esta imagem, perspectiva, ok? No caso, essa imagem eu acho ela fantástica, né? No caso aqui, você consegue imaginar que, aliás, consegue observar a riqueza de detalhes, gente, tá? No caso aqui, eu tenho os elementos que foram estudados na aula passada, né, a questão dos planos, e temos o que nós vamos estudar hoje, a perspectiva. Né? Por que eu acho ela tão interessante? Porque, assim, observem, né, estamos com guarda-chuvas, tudo que é colocado aqui, gente, até o efeito aqui, né, do chão aqui molhado, detalhes das pessoas ali atrás, tá? Aqui mesmo vocês já podem fazer um exercício quanto aos planos, né? Quais são as imagens que estão aí em primeiro plano, né? Que parecem mais próximas da gente. No caso, esse casal, não é isso? Né? Estão na parte inferior aqui do desenho, né? E em segundo plano, nós temos as pessoas mais distantes ali atrás, né? Esses prédios. E plano intermediário, né? Poderiam ser essas pessoas aqui, entre o primeiro e segundo plano, né? Então, já fizemos aí um exercício para relembrar os planos de um desenho. Aí, a aula de hoje seria perspectiva, né? E o que seria isso, professora? É mais um recurso, tá, gente? Utilizados para dar profundidade, tá, em um desenho. Observem aqui, eu tenho aqui esse espaço, né, no caso desse desenho que dá acesso a essa rua, a essa outra rua. A gente consegue ver, né, como se fosse algo distante, né, e conseguimos visualizar, né, uma profundidade em um plano, porque aí é uma pintura, né? E o artista conseguiu fazer esse efeito, como se nós estivéssemos em um lugar e imaginasse lá algo bem distante. Tá? A perspectiva é essa ideia, é você fazer em seu desenho essa ideia de profundidade, tá? Uma certa distância, você consegue fazer esse efeito. Temos aqui outro modo de representar objetos com volume e paisagens com profundidade. Uma superfície plana, ou seja, no desenho, é usar perspectiva linear, tá? É o recurso, né, mais utilizado é esse, a perspectiva linear. E o que é isso? Tá? É você fazer uso, tá, de duas linhas. No caso aqui, né, vão acompanhando aí a seta, gente. Temos aqui esta imagem, tá? Tem duas linhas laterais. Essas duas linhas, né, traçadas aí, faz você ter uma noção, é um plano. Aí, digamos, um papel, uma tela, e ao traçar essas duas linhas, você consegue ter uma ideia aí de profundidade na imagem, tá? Essa imagem você consegue associar bem
há uma estrada, tá? Quem já viajou, pegou uma estrada longa, né? Você está ali viajando, vê na sua frente, é algo distante, né? Mas assim, você sabe que ali a estrada, né, vai ter a mesma largura, né? Na maioria das vezes, mas você observar bem distante, você vai ter uma certa impressão de que vai afunilando, tá? Mas na frente nós vamos ver outros exemplos. Mas você já pode imaginar essa ideia, vocês estarem em uma estrada, né, bem comprida, e você percebe como se lá no finalzinho, né, na linha do horizonte, aquela estrada fosse ficando mais estreita. Okay? Então, esse recurso que é utilizado e é chamado de perspectiva linear. Agora vamos fazer aqui uma breve análise, tá, gente? Do quadro anterior, que é o cafezal, ok? Os personagens estão fazendo, né? Aqui, ó, o que os personagens estão fazendo? Vocês vão observando, já vão colocando aí a resposta de vocês no chat, tá? Quero ver a participação de vocês, tá, gente? Ó, observem aí a imagem. O nome da tela, gente, é cafezal, tá? Então, o que é que esses personagens estão fazendo? Quem está comandando o serviço? Não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Existe perspectiva nesta imagem? Né? Eu já falei para vocês o que seria essa ideia de perspectiva. Né? Tem ou não, né? E como é essa perspectiva? Como é que dá para perceber? Onde fica o ponto de fuga? Aí, assim, o ponto de fuga, né? Ainda vou falar para vocês. O ponto de fuga, gente, seria realmente onde essas duas linhas se encontram, tá? Eu disse para fazer a perspectiva, né? Você coloca lá as duas linhas e seria onde lá na linha do horizonte essas duas linhas vão se encontrar. É o chamado ponto de fuga. Como são as figuras que estão na parte inferior da pintura? Tá? Observem, né? Qual está na parte inferior, qual a diferença dela em relação às outras. O que acontece com as figuras que ficam próximas ao ponto de fuga, né? O ponto de fuga, como eu disse a vocês, é o ponto que vai ficar, tá? Lá aqui na linha do horizonte. Ah, professora, qual é que é essa linha do horizonte? É você, por exemplo, né? Você está observando uma paisagem e você tem uma certa linha imaginária, né? Você vai à praia, fica ali observando o mar, tem uma linha ali no final, né? Que seria ali a linha do horizonte. Você olha distante, uma parte é água, outra é céu. Seria assim, a linha, digamos, a linha do horizonte, tá? Essa linha imaginária. Então, o ponto de fuga fica, né? Onde essas duas linhas se encontram, onde fica aqui o ponto de fuga. E no caso aqui, as figuras, né? Só lembrar aqui a diferença entre as duas. Né? No final, eu quero ver a participação de vocês, tá, gente? Vamos aqui, dando continuidade, né? Na perspectiva linear, nosso olhar caminha entre duas linhas imaginárias que se encontram num lugar distante chamado ponto de fuga. Então, mais uma vez, existem essas duas linhas, né, no caso, né, para criar essa perspectiva, e essas duas linhas vão se encontrar em um determinado ponto, tá? Isso é que vai dar o seu efeito o efeito de profundidade. É o que ocorre, por exemplo, quando avistamos uma estrada reta, né, e bem longa, que está junto, perdão aí, e ela parece ir diminuindo de largura até terminar num único ponto, formando a figura de um triângulo, tá, gente? É bem o melhor exemplo é realmente esse, né? Vai afunilando, vai formando ali, lembrando aí a figura de um triângulo. O ponto de fuga é representado, né, pela linha do infinito sobre o plano, tá? Então é você ter essa ideia dessa linha lá no que seria esse infinito, lá no horizonte, né? Você olhar bem distante e imaginar uma linha. Aí temos agora, gente, a construção da perspectiva, né?
Como criar? Como eu vou fazer isso, professora? Para desenhar em perspectiva, devemos observar 3 elementos. A linha do horizonte, tá? É a linha imaginária do encontro entre o céu e a terra. Pronto. Para criar essa perspectiva, primeiramente você traça essa linha, o que seria o céu e a terra, ok? Ela define o ponto de vista do no caso do observador, ou seja, a altura dos seus olhos, tá? Então, vai ficar na altura dos seus olhos, a sua visão, você vê lá no final onde seria essa divisão, céu e a terra. Linhas convergentes são linhas que no mundo real são paralelas, mas que na imagem em perspectiva parecem se encontrar em um ponto. Foi o que eu falei da estrada. Na realidade, né, o que vai dividir ali, o que seria a linha, são paralelas, uma ao lado da outra. Mas, no caso aqui, na imagem em perspectiva, ela vai como se fosse, ela dá essa ideia de que vão se juntando, tá? Até chegar lá no ponto de fuga, que seria lá na linha do horizonte. E o ponto de fuga é o local onde as linhas convergentes se encontram, né? Geralmente fica sobre a linha do horizonte. Ok? Deixa eu ver aqui. A linha de fuga pode ficar no centro, né, na linha do horizonte, à direita e à esquerda, mesmo fora da imagem retratada, ok? Assim, nesse momento, né, são muitas informações, muitas definições, tá, gente? Mas, né, que vão ajudar vocês a compor aí o desenho de vocês. E vocês devem estar pensando também, tantas informações de linha, linhas convergentes, né, estudando tudo isso em artes, né, conceitos que muitas vezes vocês podem ver na aula de matemática. Mas, mais uma vez eu falo, né, não tem como estudar artes assim sozinha por si só, né, no caso, sem vincular aí com outras disciplinas. Temos que conhecer a história, né, temos que saber história e ter um conhecimento aí matemático, né? Vocês nem sabem o quanto, né, a matemática tem a ver também com arte, tá, gente? Então, por isso aí essa questão de linha, ponto, muitos conceitos também da matemática. No caso aqui, né, seria, gente, tem aqui quais seriam essas linhas, e esse próximo ponto seria aqui você criar essa ideia, tá, de perspectiva a partir de um sólido geométrico. Como assim? Vocês vão criar a figura geométrica, mais uma vez a matemática, aqui na nossa aula, né, gente, para ver como está interligado. Então, aí aqui eu tenho um passo a passo de como você criar essa perspectiva. Trace uma linha do horizonte paralela à linha superior, né, do quadro. No caso, na sua folha, tá? Que é como um exercício, tá? Como uma prática. Você vai fazer o desenho, tá? Lá na folha, né? Pode ser, aqui, ó, desenhe uma figura geométrica, pode ser um quadrado, né? Inicialmente é mais fácil fazer com um quadrado, retângulo, trapézio ou um triângulo. O círculo é mais difícil, pois não tem pontas para servir de guia, tá? A figura pode estar acima ou abaixo da linha do horizonte, tá? Então, com figuras com pontas, né, no caso aqui o quadrado, o retângulo, vai facilitar vocês nesse primeiro momento, tá? Aí marque, próximo passo, marque o ponto de fuga, tá? Na linha do horizonte. Pode ser centralizada, né? Que é na figura, ou à esquerda, ou à sua esquerda, ou à sua direita. Aí trace linhas convergentes, que são as linhas convergentes, as linhas que vão, né, se encontrar em determinado ponto. Mais suaves ou pontilhadas, das duas pontas para até o ponto de fuga. Outro próximo passo, trace linhas paralelas ao lado da figura e dentro das linhas convergentes. Por último, trace linhas unindo as pontas das duas figuras, formando assim um sólido geométrico, tá? Aí, mais adiante, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui,
eu tenho exemplos do que seria esse sólido geométrico, tá, gente? Vocês vão receber esse material, vão poder acompanhar direitinho esse passo a passo, né, que eu fui fazendo a leitura agora com vocês, e também essa imagem, tá? No caso, fazendo o quadrado, né, inicialmente, o desenho de um quadrado, vão traçar as linhas, né, vão ter que fazer, né, no caso ali, a linha do horizonte, né, que vocês vão seguir aí como guia, para formar, traçar aqui as linhas convergentes, ó. Essa pontilhada seria as linhas convergentes, que vão se encontrar lá no ponto de fuga, tá? Então, esse sólido geométrico criou aqui essa ideia de volume, ó, tá? Aqui a linha do horizonte, tá? Aqui as linhas convergentes pontilhadas, tá? Lembra lá aquela imagem do cafezal, né? No caso que tem lá os homens trabalhando, e uma imagem, né, que dá essa ideia aqui de profundidade, tá? Depois vocês vão poder fazer este exercício. Alguma pergunta, Ana? Aliás, ou alguma das respostas? Sim, tem as respostas imagem? E tem umas perguntinhas também. Tá certo. Certo. O Cauã diz que eles estão trabalhando, a Yasmin diz que eles estão comandando, o Jefferson diz que eles estão andando, a Yasmin citou que eles estão comandando e trabalhando. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Só um minutinho. E aí, tem duas perguntas aqui, Ana, certo? Certo. A Emily pediu para você explicar de novo o plano de fuga, que ela não entendeu bem, né? Se der tempo para explicar hoje, ou pode retomar na próxima aula. Certo. E o Marcelo está pedindo para nas atividades você solicitar atividades de desenho. Tá. Tá certo, Marcelo. Vamos colocar, né, dentro aí da aula, né, para vocês criarem aí os planos e perspectivas de vocês. Mas bem, as respostas, né, vamos aqui, as respostas que vocês falaram quanto à imagem. Estão trabalhando, tá? No lado inferior de vocês, gente, tem aqui quem está comandando. Tem um homem aqui, né, à direita, comandando aí esse trabalho, tá? E assim, aí tinha outra pergunta também, que era, e as figuras que estão na base, elas parecem maiores, né? Em relação aos que estão lá mais atrás, aqui no segundo plano, tá? Então, aqui essa imagem já junta o que foi estudado na aula passada, tá? E nessa aula. Aí também foi perguntado o ponto de fuga, tá, gente? Ponto de fuga é onde vão se encontrar as duas linhas paralelas. Observem aqui a imagem, para todos entenderem esse ponto de fuga. Eu traço, né, essas duas linhas, no caso aqui, né, convergentes, não são paralelas, são paralelas, uma ao lado da outra, né? No caso, eu vou ter, elas vão criar essa ideia de se encontrarem lá no final, na linha do horizonte. E esse encontro, quando elas se encontram, ali seria o ponto de fuga, ok? Espero que tenha ficado claro. Ó. Eu tenho aqui as duas linhas, o ponto de fuga, se vocês estiverem me acompanhando aqui com a seta, seria esse ponto aqui, ó. Aqui seria a linha do horizonte, e aqui onde se encontra, seria esse ponto de fuga, ok? Mais alguma, Ana? Deixa eu só confirmar aqui. Não, já... só essas, Ana, pode continuar. Certo. Ó, pessoal, temos ainda aqui esta imagem, tá? Belíssima imagem também, né? Aqui, eu consigo também encontrar, né? Se eu colocasse essa imagem na atividade de vocês, né? Analise a imagem e encontre aí características, né? Elementos que evidenciam os planos de um desenho, né? E as perspectivas, tá? Vocês também saberiam me informar. No caso aqui, na base da figura, eu tenho, né, essa imagem aqui, tá? Mais próxima, na base inferior. Tenho aqui, né, que seria aqui plano intermediário, aqui segundo plano, um pouco mais distante.
E sem contar aqui a perspectiva. Você observar essa imagem, criar uma linha, tá? Imaginar que a linha do horizonte, na parte aqui mais superior, vocês vão ver e traçar aqui nessas linhas convergentes, vocês vão perceber que tem, né, mais ali no final, o que seria esse ponto de fuga, porque nós conseguimos meio que adentrar aqui nessa imagem, né? Esse templo, ó, gente, é um plano, gente, tá? É uma pintura, uma tela, mas conseguimos, tá? Meio que adentrar nesse espaço, né? É um recurso, né, muito interessante, que dá essa ideia de profundidade. É como se nós pudéssemos ver, tem uma ideia aqui do tamanho do templo, né? Tudo mais. Okay? Então, essa imagem também retrata muito bem, nessa imagem renascentista, né? Que é a escola de Atenas. Aí, surgiu mais alguma pergunta, Ana? Não, Ana, pode continuar. Certo. Então, revisando, tá? No caso, a aula de hoje, tá, gente? O que é que vocês devem sair da aula de hoje sabendo? Que na perspectiva, tá? Eu vou como fazer para criar perspectiva, que é um efeito, né, de trazer esse efeito próximo da realidade para a minha imagem, para o meu desenho. Eu vou criar, certo? Primeiramente, saber onde fica ali a linha do horizonte do desenho que eu quero fazer, criar linhas, tá, convergentes, e essas linhas convergentes, linhas que são linhas convergentes, mais uma vez, né, elas se encontram em determinado ponto, tá? Então, vocês vão criar essas duas linhas e vai chegar até o ponto de fuga da sua imagem, tá? O exemplo bem fácil é realmente aquele da estrada, já, tá, pessoal? Tá em uma estrada, tá viajando, as linhas para ser paralelas, mas você ao ver ali a linha do horizonte, é como se elas se encontrassem, tá? Então, juntando já que essa segunda parte, vocês já estudaram os planos, como fazer a imagem ficar mais próxima, mais distante, né, o intermediário, e agora essa questão da profundidade, criando esses planos, tá? Então, vocês vão receber esse material, podem treinar os exercícios com aquele passo a passo e aquela imagem final do plano geométrico, tá? Vão receber os materiais, né? Prova pode ter, como pediu aí o nosso aluno Marcelo, desenhos, né, para pôr em prática realmente, tá, pessoal? O que vocês estudaram, ok? Então, na hora de resolver as atividades, pesquisem, tá, nos slides, busquem as informações, e porque assim, sempre, por mais que não tenha o desenho para vocês fazerem, vai ter alguma dessas imagens para vocês analisarem, tá? Ok? Ana? Ok, Ana. Pessoal, vou passar, antes da professora se despedir, vou passar logo o código dessa aula para quem está assistindo no YouTube, tá bom? É 6TE04. 6TE04. Pode finalizar. Então, gente, tá? Como eu já disse no início, fico muito feliz em encontrar vocês, né? Mesmo que aqui virtualmente, tá? Estou com muita saudade e peço que vocês estudem mesmo, aproveitem ao máximo todas as aulas, né? Façam mesmo as atividades com muito carinho, que todo esse material é feito com muito carinho para vocês, tá? Para vocês aproveitarem ao máximo e, né, fortalecer ainda mais esse processo, tá? De ensino-aprendizagem, tá? Então, tchau, tchau, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.